Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga. Por mais esse reencontro, por mais essa oportunidade, por mais esse tratamento. É o momento que nos desconectamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações tão comuns no nosso dia a dia. É um momento que somos muito mais individualidade do que personalidade. É um momento também que os nossos entes queridos, nossos amigos do plano maior, se aproximam, matam as saudades. Nossos orientadores, benfeitores, anjos da guarda, espíritos familiares, companheiros. É um ambiente propício para encarnados e desencarnados, buscando todos basicamente a mesma coisa. O conhecimento que nos liberta, que nos esclarece, que dá um sentido e um colorido para a nossa vida, que nos dá a certeza do que estamos fazendo, da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. É um momento que todos nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida, pelo tempo, a Jesus, nosso Mestre, pelo seu exemplo. A todos aqueles encarnados ou desencarnados que fazem parte da nossa jornada. Agradecemos a todos, porque com certeza cada pessoa que passa pela nossa vida nos ensina algo. Que esse sentimento de gratidão realmente seja uma constante nos nossos corações. Que assim seja. Então hoje, vamos falar sobre a primeira lei, a lei de adoração e como tudo isso começou. Tudo bem? Essa é a história. Está num livro chamado O Espírito e o Tempo. Então a referência da aula de hoje está num livro chamado O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Ok? José Herculano Pires, para quem não conhece, ou para quem conhece, né, foi chamado de Kardec. O melhor metro que mediu Kardec. Ele era conhecido dessa forma, tá? Então os livros de José Herculano Pires têm uma proximidade com a doutrina espírita, assim, o melhor metro que mediu Kardec, o que mais se aproximou, milimetricamente falando, de Kardec, foi José Herculano Pires. Chegou-se a cogitar, tá, que seria a própria reencarnação de Kardec, mas essa foi só uma cogitação. Mas nesse livro, O Espírito, entre todos os livros, tem vários livros inclusive, são livros filosóficos, são livros científicos, são livros que têm uma profundidade muito grande. Então, é fácil ler José Herculano Pires? Não. Quem conhece sabe que não. Às vezes precisa estar com um dicionário do lado para tentar entender, mas é ótimo, são excelentes livros. Então, eu até coloquei aqui, ó, que ele fala sobre todo esse processo de adoração. E nesse livro de José Herculano Pires, ele fala que nós saímos da ingenuidade do passado para a racionalidade do presente. E éramos nós, tá? A gente tem que olhar para o passado e saber que éramos nós que passamos por todo esse processo. E quando olhamos todo esse processo, com muito respeito, com muita consideração e com muita gratidão. Pode ser que algumas coisas não nos servem mais hoje, mas não quer dizer que ontem não foram extremamente importantes. Okay? No próprio Velho Testamento tem uma colocação muito interessante que fala assim, no Velho Testamento, tá? E Moisés é do Velho Testamento, século 13 a.C. Fala assim que Deus seria adorado em espírito e verdade. Isso está no Velho Testamento. Deus seria adorado, né, respeitado, venerado em espírito e em verdade. O que é espírito e verdade? Espírito é essência, ok? Verdade é conhecimento.
Então Deus seria adorado, venerado, respeitado, amado em espírito, essência e verdade pelo conhecimento. É interessante a gente pensar dessa forma, porque é importante ter o conhecimento, sim, é o conhecimento que nos dá discernimento, que nos dá objetividade. Então, nesse livro, fala sobre antropologia religiosa. Então, a antropologia é uma ciência, okay, que estuda toda a evolução humana nos seus mais diferentes aspectos. E dentro da antropologia, você tem a antropologia religiosa, que estuda todo esse processo religioso, de onde começou, quais foram as marcas, quais foram os registros, baseado na ciência. Então, antropologia religiosa não tem nada a ver com religião, tem a ver com ciência, tudo bem? A ciência que estuda a religião. Então, é uma visão científica, não é uma visão religiosa da questão, tudo bem? Então, nesse livro, José Herculano Pires começa mais ou menos há 250 mil anos atrás. Olha, interessante isso. Esses registros vêm, através da antropologia, de mais ou menos de 250 mil anos atrás. Então, nesse processo, ele percebe que o ser humano dessa época já tinha dentro dele, seres primitivos, éramos nós, já tinham dentro deles um ritual. É interessante isso. Eles já faziam algumas coisas que davam sinais que eles acreditavam em algo que estava fora deles, de uma forma bastante primitiva, claro. Então, o ser humano, primeiro ele faz tudo pela emoção, depois que ele vai trabalhar a razão. Então, dentro dessa antropologia religiosa de José Herculano Pires, todo o processo começa pela litolatria, que é a adoração de pedras, dos grandes vales, das grandes montanhas. Okay? Então, eles olhavam para aquilo e achavam que aquilo realmente tinha um significado espiritual. Então, todo o processo começa chamado litolatria. Passando por esse processo, vem a pirolatria, que eu coloquei hoje na lousa, inclusive, que é a adoração do elemento fogo, como se o fogo realmente tivesse essa condição espiritual. Então, você sai da litolatria, vai para... Você sai e pula? Não, há todo um processo chamado interfase, de mistura de duas fases. E leva milênios isso não acontece em uma semana ou em um ano. Então, esse processo chamado interfase leva milênios. Saindo da pirolatria, nós vamos para a fitolatria, adoração das grandes florestas, das grandes árvores, como se fossem deuses. Por que essa necessidade? Porque somos seres materiais, ok? Nós precisávamos de alguma forma trazer algo que fizesse sentido para nós. Passando da fitolatria, nós vamos para a zoolatria, a adoração dos animais como forma de deuses. E ficamos milênios nisso. Isso começa há 250 mil anos atrás. E depois nós vamos para algo chamado antropolatria. Você já ouviram falar dos santos? Já ouviram falar deles ou não? Então, isso não deixa de ser antropolatria. E às vezes você tem uma mistura dos dois. Se vocês estudarem um pouco sobre mitologia egípcia, e a própria grega também vai falar sobre a mistura do ser humano e do ser animal também. Não é isso? Quem que é o Minotauro? É uma mistura dos dois. O Horus é uma mistura, o Centauro é uma mistura dos dois. Então, é um processo chamado de interfase entre a zoolatria e a antropolatria. Pode falar. As imagens entram na antropolatria. Antropolatria, que é a forma humana. Tudo bem? Deuses na forma humana. Tudo isso é um processo lento, gradativo, onde, pessoal, essas crenças são necessárias, vai despertando no quê? A fé. A fé começa primeiro com crenças, depois ela se transforma em fé. Entenderam? Então, nesse livro, ele fala todo esse processo e divide em horizontes. Então, todo esse processo de adoração acontece nessas fases, mas num processo de horizonte. O primeiro horizonte é o horizonte tribal. As tribos, ok? Passando por esse horizonte, nós vamos ter o horizonte agrário.
Saindo do horizonte agrário, nós temos o horizonte civilizado. São as grandes civilizações. Saindo do horizonte civilizado, nós temos o horizonte profético. Velho Testamento, Novo Testamento. Saindo do horizonte profético, estamos no horizonte espiritual. E não tem mais nenhum, tá? É o último. É o último. Nós estamos no último horizonte, planeta Terra, provas e expiações. Tudo bem? Então a nossa fase evolutiva se divide em horizontes nessa sequência e dentro dessas formas de crenças. Isso é muito natural, não tem nada de errado com isso. É um processo evolutivo, é um processo de crescimento das crenças até que se chega num projeto chamado fé. Agora eu quero que vocês respondam para mim. O que são crenças? São ideias que se tornaram. Eu não quero que leia na lousa, pessoal. Ler na lousa, eu não preciso nem ler na lousa, eu estou de costas, não preciso nem ler na lousa. Ok? Ok? Então quem começar a ler vai terminar a frase, porque eu não terminei a frase. Ah, não, da boia não tem se perguntar. Ok? Então vamos lá, Adriana, salva a sua amiga aqui do lado. Uma espécie de boia de salvação Quase. para nos. É uma coisa psicológica, né? Para nos salvar, para nos direcionar nesse desconhecido mal da existência. Uma coisa assim, ok? Então vamos lá. Ó. Eu comecei a frase. A Janaína deve ter marcado. Janaína tem tudo ali. Caderninho da Janaína, pessoal, só perde pro meu. Eu fiz uma anotaçãozinha mais ou menos. Vai lá, Janaína. Crenças são ideias que se tornam verdade diante do nosso senso moral. Mas eu assim que escrevi. Tá, continua. Escreve a boia, Janaína. Então vamos lá, pessoal. Tá? Ó. É porque eu passei esses horizontes para vocês, passei essa fase, para falar essa frase que eu já falei várias vezes, para vocês entenderem como encaixa essa frase dentro do que eu acabei de falar. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Tudo bem? Vírgula. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Tudo bem? Crenças são ideias que se tornaram verdades. Perceberam ou não? Isso aqui não são ideias que se tornaram verdades? Frente ao nosso senso moral. Que moral que a gente tinha 100 mil anos atrás? 50 mil anos atrás? O ano passado. Ok? Então, crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Ok? Entenderam? Se eu não sei nadar, eu preciso de uma boia. Então as crenças são como boias. A partir do momento que eu sei nadar, a primeira coisa que eu dispenso é a boia. Entenderam ou não? Mas elas são necessárias? Claro que são, é evidente que são. Né? Temos que olhar com muita gratidão, com muito respeito, com muita consideração, porque é o nosso processo evolutivo. É o nosso processo evolutivo. Só que à medida que você vai aprendendo, você vai se libertando das muletas. Não é assim que funciona? Então serve como muletas, até a partir do momento que você se sente fortalecido para caminhar por si só. Sem desprezo, sem nada, muito pelo contrário, com muita gratidão, respeito e consideração. Tudo bem? E é interessante que mesmo no século XXI, nós temos essas fases de adoração, mesmo no século XXI. Nós temos, né, distribuído pelo mundo, pelas algumas civilizações, culturas, nós temos isso ainda. Zoolatria. Na Índia você tem um processo muito forte de zoolatria. A vaca lá é considerada um deus. Isso muda alguma coisa, pessoal? Para ser sincero, não. Porque não importa no que você crê, importa o que você sente. Deu para você entender? É aqui que importa a situação. Não importa quais são o que você faz, externamente falando. Importa o que você faz. Por exemplo, se a gente perguntasse para as pessoas, você acredita em Deus? A maioria falaria sim, ok? A maioria falaria sim. Se a gente perguntasse, essa é a primeira pergunta, são 3, tá? A segunda pergunta, qual é a sua religião? Algumas dentro do nosso contexto, tá? Vou falar aqui dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura. Algumas falariam católicas, evangélicas, espírita, que nem é uma religião, mas fala espírita, umbandista, candomblé, budismo, enfim. Temos aí umas 15, 20, vocês concordam? A segunda pergunta está respondida. A terceira que pega.
A primeira foi fácil, né? A segunda até que não foi tão difícil, mas a terceira pega. Qual é a relação entre a sua crença em Deus, a sua religião e o seu comportamento no dia a dia? Pegou. Deu para você entender ou não? Qual é? Qual é a relação entre a sua crença em Deus, a sua religião e o seu comportamento no seu dia a dia? Porque as pessoas separam uma coisa da outra, não tem como separar uma coisa da outra. Deu para você entender ou não? A terceira pergunta pega por causa disso, porque as pessoas acham que são coisas distintas e separadas. Não são. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Rola uma DR de vez em quando ou não? Vocês têm algumas DR com Deus de vez em quando ou não? Vocês brigam com Ele de vez em quando ou não? Ok? Pior que no fundo está sempre certo, né? O duro é que você briga, depois passa uma semana, passa um mês, passa um ano, fala, pior que ele estava certo. O pior é isso, ok? Então veja, a gente tem que entender, eu posso escolher a religião que eu quiser, que toque o meu coração, perfeito, ok? Eu posso acreditar onde eu quiser, perfeito. Eu posso nem acreditar, está tudo bem também. Quem dá menos trabalho no plano espiritual são os ateus. Que dão menos trabalho, que dão mais trabalho no plano espiritual são os religiosos, de todas as religiões, tá? Inclusive o espírita, que já quer chegar falando com Kardec. Ele já quer assim, mas pode ser Chico, vai se não tiver. Eles já chegam assim. Verdade, eu não estou brincando, ok? Né? Você não consegue falar com Kardec, mas pode ser Chico. Entendeu? Aí facinho. Por quê? É uma ilusão isso. Deu para você entender? Então todo esse processo aqui, ó, sempre existiu, continua existindo, não tem nada de errado, é o nosso processo evolutivo, mas à medida que você vai entendendo algumas situações, baseado em filosofia, baseado em ciência, baseado em religião também, a coisa começa a ficar um pouco mais ampla dentro de você. Somos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra hoje, 2024. Quantos caminhos levam a Deus? 8,5 bilhões, porque cada ser humano é um caminho. Estou falando só dos encarnados, fora dos desencarnados. Então todos os caminhos levam a Deus. Todos, absolutamente todos. Uns mais rápidos, outros mais demorados, uns pelo amor, outros pela dor, mas é uma escolha nossa, e não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com Deus. Deus nos dá a vida e o tempo. A qualidade de vida depende de nós. Perceberam? Ele nos dá a vida, nos dá o tempo. Mas a qualidade de vida não podemos pedir para Ele. Pelo menos não no nosso momento evolutivo. Não no nosso momento. Nós já fomos carregados no colo por milênios. Chega um momento que você tem que olhar para a boia e falar, peraí, você foi importante, mas deixa eu ver se eu consigo nadar sozinho. Deixa eu experimentar nadar sozinho. Não fica longe de mim não, mas eu vou tentar nadar sozinho. Isso é um processo de amadurecimento. Por exemplo, já toquei nesse assunto com vocês. Vai chegar um momento, aliás, o plano espiritual superior, eles não acreditam em Deus. Olha interessante isso. Quem está no degrau de cima, 1, 2, 5, 10 degraus, nenhum deles acredita em Deus. Quem acredita em Deus somos nós. Por quê? Deus é imanente. Porque Deus é. Porque Deus é. Deu para você entender ou não? Que Deus é. Ele não é produto de uma crença. Nós que ficamos acreditando e as crenças. Isso é crença, pessoal. Crenças são ideias que se tornaram verdade. O degrau de cima não precisa ter crenças para acreditar. Eles sentem Deus como nós sentimos o sol, o ar que nós respiramos. Vou pegar a palavra que você disse, imanente. Vamos pegar a palavra imanente. Ok? Deus, pode anotar, vai cair na prova. Deus é um fator gerador imanifestado manifestante. Deus é um fator, tá? Gerador imanifestado manifestante. Vamos explicar isso melhor agora? Deus, eu chamo de fator, porque não existe outra palavra. Okay? Gerador, porque é ele que é o grande gerador, vamos dizer assim. Ele é o impulso, primeiro motor. A questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então Deus é um fator gerador e manifestado. Ele não vai se apresentar, pessoal. Tudo bem? Então ele é imanifestado, porque ele é manifestante.
Como que é o manifestante dele? Ele está em tudo, tudo está em Deus. Deu para você entender ou não? Ele está dentro. Então Deus, pela sua imanência, se integra na criação. Pela sua transcendência, olha, pela sua imanência, se integra na criação. Pela sua transcendência, é o Criador. Entenderam ou não? Quer anotar? Deus, pela sua imanência, se integra à criação. Pela sua transcendência, é o Criador. Entenderam? Ele é imanente e transcendente. Ele está dentro e fora. Então, Deus é um fator gerador e manifestado, manifestante. Ele não vai aparecer. Ó, eu sou Deus. Deu para você entender? Não, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele está no micro e no macro. Ele está nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias. Exato. Por isso que na questão número 1, que é Deus? Não é quem é Deus, nem o que é Deus, é que é Deus. E ali, Deus é a inteligência suprema. Esse suprema, pessoal, ok? Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. É interessante, porque a ciência estuda a matéria. Quando a ciência estuda a matéria, ela chega na energia. Quando ela estuda a energia, ela chega no pensamento. Quando ela estuda o pensamento, ela chega no espírito. Quando ela estuda o espírito, ela chega em Deus. Entenderam ou não? O caminho? Matéria, energia, pensamento, espírito e Deus. É assim que funciona. Um Deus diferente das religiões, que nós estamos com todo o respeito, mas não é um Deus customizado. O Deus das religiões é um Deus customizado, feito à nossa imagem e semelhança. É interessante quando você fala em Deus, você quer pegar. Exato, exato. Você quer pegar. Quando você fala que ele não é o amor, Deus é o amor. Sim. Deus é a vontade. É. Deus é a justiça. Exato. Então você já chegou no ponto Exato. que precisaria chegar. Dali para diante, você quer o... Tem uma frase muito interessante que fala assim, ó. Procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma, essência, e não o encontrei. Procurei o meu irmão e achei os três. Entenderam ou não? É a frase que você disse, Jackson. Se você vai procurar Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai procurar a sua essência, você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas na hora que você procurar o seu irmão, você acha os três. Entenderam como funciona ou não? É assim que funciona. Deus é amor? Eu diria, pessoal, que amor é um dos atributos de Deus. Ok? Diria que o amor é um dos atributos de Deus. É difícil para nós definir Deus, mas o amor é um dos atributos de Deus. Ok? Para mim, no meu sentimento, eu coloquei assim: Deus é a minha referência da minha verdade. Sim, da primeira fase, né? Mas ainda assim, aí é crença. Ainda tem a crença. Ainda é crença, é uma frase. É o primeiro. É uma frase da sua verdade, mas são 8,5 bilhões de verdades. Sim. Essa também. É a sua. Ainda assim é crença. Válido, pessoal. Válido, ok? Sem dúvida nenhuma. Não vai que está errado, não está errado. Mas ainda assim é uma crença. Perceberam como nós nos vinculamos às crenças ainda? Sim. A gente fala em fé, mas ainda não percebemos exatamente o que é fé. Fé é sinônimo de entrega. Fé é sinônimo de confiança. Mas é uma fé raciocinada. Porque quando uma fé não é raciocinada, ela é fanática. Deu para você entender ou não? O fanatismo é a descrença. O fanatismo é a descrença. Lembram disso ou não? O fanatismo está no pseudo-amor. Lembram disso ou não? Pseudo-amor.
Em psicologia transpessoal, a terceira esfera chama-se pseudo-amor. Todos os ismos estão ali, todos os excessos estão ali. Ali está escondendo uma falta. Então, todo fanático, independente se é religioso, de onde ele for, ok? Todo exagero em relação a alguma coisa esconde uma falta em relação àquilo. Então, todo fanático religioso esconde a sua descrença. Ele tem dúvidas em relação àquilo. Mas o orgulho é tanto, ok? Que ele transforma aquilo em algo exagerado. Exagerado. Então nós estamos agora começando é um processo lento, começando porque estamos na fase espiritual, estamos na fase espiritual. Ela é recente para nós, a fase espiritual. Quando se fala em fase espiritual, eu estou falando de espiritualidade. Com todo o respeito à religião, à religiosidade, mas a fase espiritual, o final da fase espiritual, se fala de espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que crença, é muito mais. Você pode ser até ateu e ser um cara altamente espiritualizado. Deu para você entender? Você pode ser ateu e ser uma pessoa altamente espiritualizada. Você pode ser um cara extremamente religioso e ser quase nada de espiritualidade. Então, espiritualidade é um jeito de ser. Então, essa fase espiritual aqui, ó, que é a quinta fase, é a fase de transição entre crença e fé. Fé é sinal. Por isso que Jesus falava, a tua fé te curou. Se tiver fé do tamanho da uma semente de mostarda, veja, ele não falava em crença, ele falava em fé. Mas se há 2000 anos, ninguém entenderia aquilo, nem hoje. Nem hoje. Então, fé é algo que para nós, conhecemos a palavra, claro, vem de fides, vem de uma palavra de origem latina, mas o que significa? Confiança. Confiança é fiar com, tecer com, costurar com. Deu para você entender ou não? Saber que eu vou até aqui, mas daqui para cima é Deus. Não é do jeito que eu quero, eu vou até onde eu posso, até onde eu sei, onde está a minha capacidade, onde está o meu limite. Mas eu sei que daqui para frente não posso. Não posso. Aí vem aquilo que nós já conversamos anteriormente. O que eu posso falar que é meu? Literalmente falando. Isso é meu. Meu, boca cheia ainda. O que eu posso compartilhar? É tudo aquilo que eu puder doar para alguém. Tudo aquilo que eu puder doar para alguém, eu posso falar que é meu. Deu para você entender? Tudo que eu puder compartilhar com alguém. Não tem nada nosso, literalmente falando. E em porcentagem, do que nós temos controle em porcentagem? Zero. Nós não temos controle de nada. A única coisa que eu posso controlar é as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle. Entenderam ou não? A única coisa que eu posso tentar controlar são as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle. E a gente quer deixar tudo controlado, não é assim? A gente quer ter controle de tudo, absolutamente de tudo. E nós não temos o controle de absolutamente nada. Literalmente falando. Literalmente falando. Isso entra também a disciplina, não é? Claro. Disciplina, inclusive. Exato. Mas é uma disciplina interior, não é exatamente uma disciplina exterior. É uma disciplina interior. É muito mais do que disciplina exterior. Porque muitas vezes essa disciplina exterior está no pseudo-amor. Essa disciplina exterior, ok? A verdadeira disciplina é a disciplina interior. É você cuidando de você. É a conversa, por exemplo, entre o ego e o self. Entre a personalidade e a individualidade. Quando nós fazemos uma prece, tudo bem? Uma oração, ou uma meditação, seja lá o que nome for, ok? Nós achamos que estamos falando com Deus, ou com a espiritualidade superior. Não, não estamos. A resposta é não. Desculpa quebrar essa crença de vocês, tá? Mas precisava. Chega um momento que precisa quebrar essa crença. Aí eu estava falando com Deus, eu estava falando com Jesus, eu estava falando com Santo Antônio. Desculpa, não estava falando com ninguém. O seu ego estava falando com o seu self. Deu para você? A sua personalidade egoísta estava falando com a sua individualidade. E a individualidade não entende palavras. Ela entende vibração. Deu para vocês entender ou não?
Ela não entende palavras, ela não trabalha com palavras articuladas, ela trabalha com o significado emocional das suas palavras, com a sua vibração. Então, quando o seu ego conversa com o seu eu, deu para você entender? O ego aqui falando com o eu, e você fala com honestidade, com simplicidade, com humildade, reconhecendo, e você fala com verdade, você toca o eu. O eu se conecta com todo. Deu para você entender? Aí que o seu eu se conecta com tudo, com toda a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com quem vocês quiserem. Mas no primeiro momento é o ego falando com o seu eu. É a personalidade falando com a individualidade, a nossa essência. Com a nossa essência. E quantas vezes o eu fala assim, perdoa, e o ego fala, não perdoo e ainda me vingo. Já aconteceu isso com vocês ou não? Veja, essa é uma conversa entre o eu, essência, e o ego. E o ego, ok? Porque o ego é animal, o ego é imediatista, o ego é vitimista. O ego é o ego. Nós temos que aprender a trabalhar o ego. O ego, na verdade, ele não existe, é uma fase ilusória do espírito. Lembram das 3 esferas? Na psicologia transpessoal, a primeira esfera chama-se amor, tudo bem? A segunda esfera chama desamor. A terceira esfera chama pseudo-amor. Essas 2 esferas, desamor e pseudo-amor, é uma ilusão. Ela é temporária. Ok? Quando você coloca o amor para trabalhar, ele ocupa os espaços das outras 2. Quando você não coloca o amor para trabalhar, você comprime ele. Então essa primeira esfera chamada amor, ela pode estar comprimida ou expandindo. Nós que decidimos isso. Como que eu posso trabalhar isso dentro de mim? Como que o amor trabalha? Olhando para o desamor, abraçando o desamor, acolhendo o desamor, entendendo o desamor. Deu para você entender? Porque toda vez que ele faz isso, ele não precisa criar a terceira esfera. Entenderam ou não? Ele não precisa criar. Por exemplo, a descrença que está no desamor. A descrença está no desamor. Na segunda esfera. Vai para o terceiro na forma de fanatismo. Mas se a descrença conversa com o amor, explica o porquê da descrença, o amor explica para ela o que está acontecendo dentro dela. Deu para vocês entender ou não? Entendi, mas fala, difícil fazer, né? Difícil, mas não é impossível. Difícil, mas não é possível. São vários degraus. Ok? Então, às vezes as pessoas olham, eu não acredito mais em Deus por causa dali. Ok? Como se o problema fosse Deus. Não. Foi a interpretação sobre Deus que causou na pessoa uma ilusão. Mas eu acreditei naquilo. Aquilo atendia as minhas necessidades. Aquilo era o jeito que eu olhava. Estava errado? Naquele momento não, mas hoje eu prefiro uma outra situação. Entendeu? Deus está em todos os lugares. Nós que vamos, de alguma forma, ressignificando. Então, a palavra-chave é ressignificar, dar um outro significado. Acessar, ok? Tudo está dentro de nós. Olha, interessante. Não tem nada fora de nós. Desde o momento da criação, Deus nos criou com todas as potencialidades de forma latente, menos uma. Eita. Todas menos uma. A criação, tudo bem? Então nós somos co-criadores, mas não somos criadores. Humberto Roldán, um grande filósofo também, ele usava a seguinte palavra, ele não usava a palavra criador para Deus, ele falava criador. Porque o criador cria baseado em alguma coisa que já existe, não é assim? Toda pessoa que faz uma criação em relação a qualquer coisa, ela pega algo que já existe. No caso de Deus, é o criador, porque nada existia antes. Então Humberto Roldán, um grande filósofo, falava que Deus era o criador do universo, porque não tinha nada antes. Entenderam? Então essa ideia de Deus, e quantas ideias existem sobre Deus? Milhares de ideias. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai ressignificando, a gente vai ampliando. Então nós temos aqui, dentro dessa lei de adoração, pelo menos três razões
para que a gente possa ressignificar. Olha, temos 3 razões para que a gente possa ressignificar a nossa crença, para que ela entre numa fase de fé, ainda não, sobre o próprio Deus. E é interessante que nem dos 3 aspectos é religioso. Nós temos 3 reflexões, sendo que nenhuma das três é um aspecto religioso. Nenhuma das 3. Primeiro, pessoal, a estrutura inteligente da natureza, do micro ao macro. Vocês concordam que a natureza é inteligência? Do micro ao macro. As mesmas leis que tem na intimidade de um átomo, tem numa galáxia. Força forte, força fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Isso está numa estrutura atômica. E nas galáxias tem a mesma lei. São as mesmas 4 leis. Olha, interessante. Ok? Então, do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, nós temos um conjunto de leis precisas, matemáticas. Alguém fala, o nada. Mas o nada, quem quer continuar essa frase? O nada é. Ok? O nada é. E do nada, nada sai. Não é assim? O nada é. O que é o nada? O nada é nada. Ponto. E do nada, nada sai. Então, por que existe alguma coisa ao invés do nada? Isso é filosofia pura. Porque o nada não existe. Deu para você entender? E, se você tirar que o nada não existe, existe algo. E esse algo é inteligente. Vocês concordam ou não? Esse algo é inteligente. Ok? Porque todas as leis da natureza, elas são de tal forma, tão matemáticas, tão milimétricas, ou uma medida menor do que isso ainda, ok? Que tudo obedece leis simétricas. É como se tivesse um grande desenho no universo, ok? E tudo seguisse esse desenho. Então, a própria inteligência da natureza, do micro ao macro, nos faz entender que existe algo inteligente no universo. Muito antes do ser humano, inclusive, mas muito antes do ser humano, há bilhões de anos atrás, aproximadamente 13,75 bilhões de anos atrás. Falam do Big Bang, da primeira explosão. É uma teoria a mais aceita, não é unânime, mas a maioria aceita essa teoria. Tudo começou de uma grande explosão e dali você tem toda uma formação de leis, de estruturas atômicas, primeiro o hidrogênio, depois o hélio, depois foram todas. Veja, quem que coordenou tudo isso? Então, olhando para a natureza, desde a explosão até hoje, e no nosso planeta Terra, vejam, nosso planeta Terra tem 8,7 milhões de seres vivos. Nós somos 8,7 milhões de seres vivos no planeta Terra. 2,2 estão nos oceanos. Desse 8,7, só 1,3 já foi estudado e catalogado. Os outros ainda não. Só no planeta Terra, 8,7 milhões de seres vivos. São princípios espirituais em diferentes estágios evolutivos. Sim ou não? Perceberam ou não? São princípios espirituais em diferentes estágios evolutivos. E só seres vivos são inteligentes. Olha, interessante. Só seres vivos são inteligentes. Ok? Hoje não é para falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, né, num sábado. Sobre inteligência artificial. Interessante, porque inteligência são só seres vivos. Então, cientificamente falando, o nome está errado. Comercialmente está perfeito. Quando se fala inteligência artificial, comercialmente o nome é perfeito. Cientificamente está errado. Porque inteligência é de seres vivos. E artificial. Tem milhões de pessoas atrás dessa inteligência. Então não é artificial. Deu para você entender? Tudo bem, o nome comercialmente falando é ótimo. Mas se você olhar, inteligência vem de seres vivos. A artificial ela não saiu do nada, ela saiu de outros seres inteligentes. E tem milhões de pessoas por trás da inteligência artificial. Então veja, 8,7 milhões de seres vivos, princípios espirituais em evolução. Aí a questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no rodapé está dizendo assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Faz sentido? Estou falando só do planeta Terra. Vocês imaginem isso fora do planeta Terra, tudo bem?
Então veja, essa estrutura inteligente da natureza, sem falar em crenças, faz com que eu tenha a certeza que a causa de tudo isso é uma causa inteligente. Não foi um acaso, a menos que seja um acaso inteligente. Vou colocar o nome que vocês quiserem, mas a segunda palavra é inteligente. Pode falar de nada, nada inteligente, o acaso inteligente, qualquer coisa inteligente, mas é inteligente. Falando da causa inteligente, eu recebi um vídeo essa semana sobre a formiga. Ela se prepara pelo tempo de frio, né? Sim. Então, ela leva para dentro da toca da casa dela lá sementes. Sim. E para que essa semente dure e não germine, ela corta no meio. Sim. Para que ela não germine, Sim. para que ela continue sendo alimento para elas no tempo necessário. E que elas levam a semente da mostarda e que a mostarda tem que ser cortada em 4, porque senão ela germina. Como ela sabe? É inteligência. Perceberam que toda uma inteligência da natureza é só um exemplo, isso é só um exemplo que ela deu. Agora se faz. Ok? Então, a própria inteligência da natureza, do micro ao macro, passando por todos os seres vivos, nos mostra que existe algo inteligente por trás disso. Tá? Primeiro, segundo, essa primeira reflexão. Segunda reflexão, que é exatamente a lei de causa e efeito. Já perceberam que a lei de que não é ação e reação, tá? Qual a diferença entre ação e reação e causa e efeito? Também, mas não é exatamente isso. Ação e reação é uma das leis da física, tudo bem? Você pode fazer esse experimento, o mesmo experimento, em vários lugares diferentes, em épocas diferentes, obedecendo os mesmos critérios, você tem sempre o mesmo resultado. Isso é ação e reação, tudo bem? A lei de causa e efeito leva em consideração tempos de ignorância. Entenderam ou não? Veja, vamos explicar melhor. Vamos melhor. As leis de Deus estão na nossa consciência, é a questão do livro dos Espíritos, ok? Então, lá onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens, ok? Então elas estão na nossa consciência desde o momento da criação, tudo bem? Todas as leis, ok? Todas elas estão desde o momento da criação. Chega um momento na nossa condição atual, ok? Que você tem acesso a essas leis. E na medida do seu acesso, no seu momento evolutivo, você entende essas leis e trabalha em cima do que você entende. E você é protegido pela sua ignorância. Deu para você entender ou não? Vou dar um exemplo mais prático. Ok? Vou dar um exemplo mais prático. Nós temos a consciência, temos a ciência, mas não temos a consciência ainda. Por exemplo, que se alimentar de carne não é o mais certo. Você concorda? Hoje nós temos essa consciência. Dá para se libertar disso de uma hora para outra? Não. Vamos responder por isso? Não. Deu para você entender? Por mais que a gente saiba, nós não vamos responder por isso. Porque ainda faz parte da nossa cultura, ainda faz parte do nosso momento evolutivo. Quando Emmanuel foi indagado sobre isso, lá em 1970, ele respondeu, o Chico indagou, ele falou, olha, não é o certo. Porém, no momento atual, faz parte da cultura, faz parte da necessidade. Com as próximas gerações, esse hábito ou esse vício, ok, vai sendo trocado. Podemos parar isso de uma hora para outra? Não. Você criaria um problema muito maior mundial. Vocês concordam ou não? Sim. Imagine se isso para do dia para a noite. Quantas milhões de pessoas no mundo dependem disso? Milhões de pessoas no mundo todo. Como é que você quebra esse elo de uma hora para outra? Então você vai quebrando através das gerações. Então, mesmo sabendo algumas coisas, nós não respondemos, porque faz parte do nosso momento evolutivo. No século, na Idade Média, o duelo era visto como algo natural. E se acontecesse a morte de um dos dois, ninguém era punido. Ninguém, é porque fazia parte daquele... E hoje? Deu para você entender como mudou? As parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? É interessante isso, né? Porque as parábolas... Primeiro que ele usava do meio para criar as parábolas. Não sei se vocês já perceberam isso.
Se ele estivesse no meio de pescadores, a parábola era sobre pesca. Se ele estivesse no meio de agricultores, a parábola era sobre agricultores. Então ele pegava o que tinha no meio e criava uma história dentro da realidade das pessoas. E por que dentro da realidade? Porque nada adiantaria você falar de pesca para agricultores. Ele não ia ter base naquilo. Então Jesus pegava um meio, via qual era o perfil psicológico, qual era o dia a dia das pessoas e criava a parábola de acordo com aquele momento. E por que parábola? Porque uma parábola atende todos os níveis de conhecimento. Todos. E uma parábola ultrapassa a barreira do tempo. Ok? Então, a primeira dúvida que a gente tem é a seguinte: como saber se algo é divino e se algo é humano dentro dos livros sagrados? Simples. Tudo que ultrapassar a barreira do tempo é divino. Tudo que parar em algum momento é humano. Entenderam ou não? Por exemplo, se vocês estudarem um pouco das leis de Moisés, o que fica são os 10 mandamentos. Os outros serviam para aquele momento, para aquele povo, que éramos nós, inclusive. Um povo extremamente rebelde. Extremamente rebelde. Só que ele tinha que falar que tudo era divino. Ele tinha que falar que tudo era divino, claro, ok? Mas o que fica? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos têm 3.300 anos. Moisés é do século 13 a.C., mais 2.000 anos, está 3.300 anos e serve até hoje, não serve os 10 mandamentos? Se ele serve, é que ele é divino. As parábolas, 2.000 anos, servem até hoje. Então, para saber se algo é humano ou se algo é divino, é só ultrapassou a barreira do tempo, ultrapassou, então é divino. É uma inspiração divina. Mas ela trabalha valor universal. Sim, ela trabalha valor universal. Foi Deus que falou com Moisés? Quem que foi? Cristo. Não, Jesus não foi. Foi Cristo. Foi o Cristo. Jesus vem depois de Moisés. Tudo bem? Quem falou foi o mesmo ser, porém era o Cristo. Então foi o Cristo, ok? Que falou. É a primeira carta psicografada que se tem notícia, para quem não sabe. Para quem não sabe, é a primeira carta psicografada que se tem notícia, os 10 mandamentos. Pegou a pedra lá e intuição. Deu para você, entenderam ou não? Então, alguma fala da psicografia, a primeira é Moisés, os 10 mandamentos. A primeira, 3.300 anos, tem gente que fala que hoje que isso não existe. 3.300 anos já existia. Ok? Então a gente percebe o que é divino. Então, dentro da lei da adoração, entendendo a lei de causa e efeito, nós vamos perceber que todos nós estamos inseridos nela, todos estamos. Porém, ela está adaptada, condicionada, equalizada no nosso momento evolutivo. De hoje. De hoje. Daqui 100 anos são as mesmas leis, daqui 1000 anos são as mesmas leis, daqui 10.000 anos, porém, o seu grau de responsabilidade é outro do que era 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Como que nós éramos há 1000 anos atrás? Melhor nem pensar, não é isso? Ok? Já tínhamos o Evangelho fazia 1000 anos. E já tínhamos o Evangelho há 1000 anos. Veja. Perceberam então? Então as leis elas existem, mas elas estão condicionadas. Então a lei de causa e efeito, ela obedece ao seu momento evolutivo. Então você será responsabilizado de acordo com o seu momento evolutivo. É justo isso? Muito justo. Por quê? Por isso que Deus é justiça. Justiça porque dá a cada um segundo as suas obras. E o terceiro aspecto, começamos a falar desde o início, antropologia religiosa, um ramo da ciência que estuda todos os aspectos de adoração, das mais diferentes fases. Fala, puxa, da onde veio isso? Mas principal, e os primeiros? Quem que ensinou os primeiros? Porque alguém fala, alguém aprendeu com esse, que aprendeu com esse, que aprendeu com esse. Tá, estou falando do primeiro aqui, ó, que não tinha ninguém para cá. Quem que ensinou? Deu para você entender ou não? E éramos seres extremamente primitivos. Por quê? A sementinha chamada fé, que começa como crença, começa a se abrir nesse momento, na condição humana. Entenderam ou não? Começa a se abrir na condição humana. O reino animal não tem essa relação com Deus.
não tem essa relação com Deus, porque a sementinha dentro deles ainda está em estado latente. Quando essa sementinha está na condição humana, começa a quebrar essa sementinha, até que milênios depois, muitos anos depois, se transforma em fé. Então Deus não é produto de uma crença, Deus é. É interessante isso, Deus simplesmente é. Veja, não é fanatismo isso, não, ok? Mas você tem que atrelar essa sua fé com o seu dia a dia, com o seu jeito de ser. Sem cobranças, pessoal, exageradas, mas com disciplina interna. Isso. Vocês já barganharam com Deus alguma vez, cara? Fizeram alguma promessa? Não? Vamos lá. Né? Quantas vezes fizemos promessas, barganhas, ok? E aí a gente fala para ela assim, mas se eu fizer isso, eu paro de comer chocolate. Como uma coisa, o que uma coisa tem a ver com a outra, pessoal? Perceber? Tem umas que nem param de comer chocolate por causa disso, que vai barganhar outra coisa. Mas então é interessante que essas barganhas, ó, transformamos Deus à nossa imagem e semelhança. Entenderam ou não? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Então, se você começa a estudar, sem nenhuma crítica, claro, como a religião X enxerga Deus, é para atender a sua necessidade. A minha necessidade é essa, o meu Deus tem que ser desse jeito, para atender a minha necessidade. Então, se eu sou um cara materialista, esse Deus tem que ser materialista no mínimo, tem que me dar coisas materiais. Entenderam ou não? Você projeta fora de você aquilo que realmente te interessa. Então nós criamos um Deus, por isso que eu coloquei ali entre aspas, Deus entre aspas, ok? Porque nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Chega uma hora, e são crenças, chega uma hora que você vira a chavinha e fala, peraí. Não pode ser a minha imagem e semelhança. Não pode ser. Okay? Tem que ser uma outra coisa. Tem que ser algo universal. Eu posso ter os meus processos de adoração? Posso. Mas tem que ser um Deus diferente. Não pode ser o meu Deus, no sentido de posse. Questão 625 do Livro dos Espíritos é interessante, né? Porque hoje você vê um grande psiquiatra, já está famoso no mundo todo, está com alguns livros best-seller, né? Ateu, convicto, que decidiu estudar já há alguns anos, não é de hoje não, o perfil psicológico de Jesus. Estou falando de Augusto Cury. Ok? Está com outro terceiro livro que fala exatamente sobre esse assunto. O Homem Mais Inteligente da Terra e O Homem Mais Feliz da Terra. São dois livros de Augusto Cury, um psiquiatra ateu, que resolveu, com todo o seu conhecimento, sem dúvida, estudar o perfil psicológico de Jesus. Ele se transformou. Olha, interessante. Por quê? Dentro da psiquiatria, ele viu qual era o perfil psicológico daquele ser humano que tinha o controle sobre as suas emoções. Jesus tinha o controle sobre as suas emoções. Ele se entristecia? Claro. Ele tinha fome? Claro. Ele tinha sede? Claro. Ele tinha um corpo humano. Mas ele conseguia gerenciar as suas próprias emoções. Então, o que Augusto Cury faz nesses dois livros, agora no terceiro livro, é estudar o perfil psicológico de Jesus. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Nunca alguém explicou tão bem a questão 625 do Livro dos Espíritos quanto o Augusto Cury. Olha que interessante. É bom a gente buscar, às vezes, fora da doutrina espírita, grandes cientistas, grandes pesquisadores, falando sobre o tema. Porque isso amplia a nossa visão. A nossa visão, entenderam? Então ali ele traz, e mesmo para os espíritas, que a maioria foram católicos, né, Fátima? Ok? Né? Eu falei Fátima sem querer, desculpa, está lá no fundo, ok? Né? O que acontece? Para nós ainda é difícil tirar Jesus do altar. Vocês já repararam ou não? É interessante isso, ainda é difícil, porque por milênios nós acostumamos olhá-lo em cima de um altar como alguém fora de contexto, quando ele está no contexto. Sempre esteve no contexto, né? Mas por milênios, nós olhamos ele de cima para baixo. Alguém que está no altar, que está lá, inalcançável, ok? E dentro da questão 625 fala, não é isso não.
Está errado isso? Não, não é que está errado. Não é que está errado. É que está na hora de subir mais um degrau. Oi? Exato. Exato. Aí, então, pior é isso, né? Aí você tem aquela frase, né? Jesus salva. Salva do que exatamente? Até hoje eu não entendi de onde ele salva, pessoal. Porque se ele salva, ele tira a sua responsabilidade. Não é isso? Ele tira a sua responsabilidade. Se ele está te salvando de alguma coisa, só se for me salvar de mim mesmo, ok? Então veja, e por que aconteceu isso? Essa descrença generalizada e não assumida. Há uma descrença generalizada e não assumida. Porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial gerou um vácuo religioso. Onde estava Deus? Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro se perguntou. Deus está onde ele sempre esteve. O problema era nosso, não era ele. A resposta dele sempre esteve no mesmo lugar. O amor sempre esteve no mesmo lugar. Ok? Então houve uma descrença depois disso, Primeira e Segunda Guerra Mundial, generalizada. Aí que começam algumas religiões nascerem nessa época e trazerem o imediatismo. Deu para você entender ou não? O imediatismo. Só essa existência, só essa vida, faça tudo, exija tudo, cobre tudo, veja. Porque houve uma descrença generalizada, mas não assumida. Aí as religiões materialistas, elas começam a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Porque onde a pergunta ficou no ar, onde Deus estava na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Onde ele sempre esteve, era você que não estava. Fomos nós que provocamos aquilo. Com 2000 anos do Evangelho, você provocar uma guerra, o problema está na onde? Deu para vocês entenderam ou não? Então, é essa ideia desse Deus diferente. No Oriente se pensa assim, um pouquinho diferente do Ocidente. No Oriente fala assim, Deus é tudo e tudo é Deus. Muito bem, não vamos questionar isso. Para nós aqui no Ocidente, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Perceberam a diferença ou não? Não é nenhuma comparação que eu estou fazendo, são só duas reflexões, dois pensamentos diferentes. Então no Oriente eles pensam assim, Deus é tudo, tudo é Deus. Para nós, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Muda alguma coisa? Não, porque você traz no coração. Essa trindade, né? Vamos falar da trindade. A gente estuda ela de forma diferente, separada, mas elas nunca estão separadas. Qual é a trindade? Um triângulo, tá? Deus no topo, Espírito e matéria. Nós somos duas essências, três essências diferentes. Podemos estudá-las separadamente, de forma didática somente, mas nunca estão separadas. Em momento algum estão separadas. Então a trindade fala exatamente Deus, Espírito e matéria. Okay? Tudo no universo se resume Deus, Espírito e matéria. Né? Então, quer dizer, Deus, como fala Joana de Ângeles aqui, ó, Deus é a causa incausada. A Joana de Ângeles é uma linha da psicologia. Deus é a causa incausada. Como é que vocês entenderam isso? Deus é a causa primária, mas incausada, não tem nada que causou aquilo, ok? E aí tem uma outra, Deus é a causa causal. Tudo isso é filosofia, para a gente ampliar os nossos horizontes, ok? Então, à medida que você entende todo o processo da lei de adoração, e a doutrina espírita fala que quando nós entramos em prece, são 3 linhas de pensamento, que nós temos que ressignificar isso também. Continuam valendo, claro, mas tem que subir um degrau. O conceito é o mesmo, pessoal. Você só precisa se aprofundar um pouquinho mais. Ok? Primeiro, agradecer. Segundo, mas não era essa palavrinha, né? Louvar, né? Nada contra a palavrinha louvar, mas está na hora de ressignificar, vocês não acham? Né? Nada contra, tem hora que a gente tem que ressignificar e às vezes as palavras mudam. E a terceira? Bom, solicitar, mas falava pedir. Pedir, veja. Agradecer, ok? Louvar e pedir. Veja. Crianças, estou falando com crianças espirituais. Ok? Agradecer. Mas é aquela gratidão que eu já expliquei para vocês. Qual que é essa gratidão? Do terceiro nível, lembram disso?
É diferente da primeira e da segunda. Antes era a primeira e a segunda. A gratidão do terceiro nível, que nós já falamos sobre ela. O segundo aqui, solicitar, pessoal, que é o pedir. Somos eternos pedintes, não é assim? Ficamos só pedindo. Aí é solicitar o quê? Bom senso, discernimento, equilíbrio, para vencer os nossos desafios. Paciência, né? Ciência da paz. Pega a palavra paciência, faz assim com ela, ela fica ciência da paz, né? Quer dizer, eu conquisto isso de uma hora para outra? Não. Paciência é algo que leva meses ou anos. Você vai se alimentando de situações e coisas boas e aquilo vai mudando a sua estrutura por dentro. Aí quando acontece uma situação, você está mais equilibrado. Mas é porque você se alimentou por meses a fio ou anos a fio de coisas positivas dentro de você. Então o solicitar aí não é pedir, muito menos coisas materiais, pessoal. Muito menos coisas materiais. É discernimento, é bom senso, é equilíbrio. É você solicitar que nos meus momentos mais críticos, todos temos, que eu possa ter um mínimo de discernimento, um mínimo de bom senso, um mínimo de silêncio, um mínimo de paciência. Perceberam como mudou o pedir? Agora eu estou pedindo outra coisa. Por que eu estou pedindo outra coisa? Antes eu pedia coisas materiais, agora eu falo, peraí, tenho que pedir algo diferente. E embaixo é o reconhecer, né? Seria o segundo ali. Reconhecer, pessoal, que antigamente era o louvar, não é uma questão de crença. É você reconhecer realmente que a vida tem um propósito, que a vida tem um objetivo, que nós não estamos aqui por acaso, que Deus nesta existência nos colocou no melhor lugar, Deus nesta existência, no melhor lugar, e Ele confia 100% em nós. Quem não confia 100% em nós somos nós, ok? Então, quando Deus nos coloca ali, Ele sabe que nós somos o melhor que poderia ter para fazer aquilo. Olha, interessante. Onde Ele nos colocou hoje, Ele confia 100% em nós. Então, é reconhecer que a minha existência é um processo evolutivo. E que a vida passa muito, essa existência passa muito rápido. Muito rápido. Ok? São milhares de existências. Então, quando eu vou louvar, na verdade, eu estou reconhecendo que a vida tem sentido, que a vida tem um propósito, ok? Mas que sou eu o dono do meu destino. Existe vamos dizer assim, um determinismo divino, é um determinismo. Existe algo chamado determinismo divino, algo que foi imposto por Deus. Ele nem perguntou a nossa opinião se a gente queria, ok? Ele pôs isso, não foi nem para discussão, nem com os cristos ele quis discutir isso. É chamado evolução. Evolução é um determinismo divino. Todos os seus filhos, tá? Outra coisa, pessoal, por favor, pare com o negócio de servo de Deus, tá? Servo é um empregado, é um colaborador. Ele vai cobrar fundo de garantia, férias, 13º, ele vai cobrar tudo isso. Na primeira oportunidade ele cobra tudo isso, tá? Para que você fale de servo de Deus. Servo é um empregado, é um colaborador. Por melhor que seja, nós somos filhos de Deus. Ok? Somos filhos de Deus. Onde é a nossa casa? É o universo. A gente tem que, vamos ressignificar. Até ontem eu era servo, tá? Não, sou filho de Deus. Assim como Jesus, assim como um inseto. Eu sou filho de Deus. Ponto. E Deus ama uma formiga e um Cristo com a mesma intensidade. Deus ama uma formiga e um Cristo com a mesma intensidade, mas dá para cada um segundo o seu momento evolutivo, claro, evidente, entenderam? Então Deus ama todos os seus filhos, independente do seu momento de criação, e dá a todas a oportunidade de crescimento. Chega um momento que esse seu filho não é mais um princípio espiritual, ele é um espírito, nós somos um espírito. Aí nós ajudamos Deus, olha interessante, passamos a colaborar com Deus na cocriação. Nós somos co-criadores em plano menor. Vocês concordam com isso ou não? Um Cristo é um co-criador em plano maior. Os dois são co-criadores. Nós, encarnados no planeta Terra, somos co-criadores em plano menor. Um Cristo é um co-criador em plano maior. Mas os dois são co-criadores. E nada adiantaria dar alguma coisa além disso para a gente fazer. Não teríamos condições nenhuma.
Então Deus dá a mesma oportunidade. Todos os seus filhos nasceram simples e ignorantes e todos chegarão na condição de sábios e virtuosos. Todos. Todos. Absolutamente todos. Todos passarão por mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes, celestes e mais uma sequência de mundos espirituais. Todos passarão pelas mesmas escolas. Mas no momento que ele tiver consciência de si mesmo, nós podemos acelerar esse processo ou não. Está nas nossas mãos. Entenderam? Acelerar o processo está nas nossas mãos. Por isso que entra o pedir sabedoria. Exato, vai pedir sabedoria, solicitar sabedoria. Mas é interessante que esse solicitar sabedoria é você buscar sabedoria. Ok? Você estudar sobre isso, você pesquisar sobre isso. Então, um sábio não chega a ser sábio e nem é um presente de Deus. Outra palavrinha, pessoal, vamos ressignificar bastante coisa nesse curso, tá? Nunca mais fale a palavra dom. Essa pessoa tem um dom. Não, não tem um dom. Não tem um dom. Foram séculos trabalhando aquilo. Deu para vocês entenderem ou não? Aprimorando aquilo. Deus não deu nada para ela. Ela pegou aquilo e foi trabalhando. Aquela equação, eu já comentei isso com vocês, do Albert Einstein, E é igual a M vezes C ao quadrado, levou 500 anos para ele fechar essa equação, tá? 500 anos. Ele reencarnou 3 vezes, pensando na mesma equação. Aí alguém chega para ele e fala, foi um dom. 500 anos estudando o mesmo assunto. A partir do momento que eu tiver consciência, todos não somos ignorantes. Exato. Mas mesmo aí, você está equalizado ao seu momento. Até onde eu sou ignorante? Ok? Nós, provas e expiações, ainda somos ignorantes em relação a um monte de coisas. Então nós vamos responder por isso. Outras, somos mais ou menos ignorantes. Então vamos responder mais ou menos em relação àquilo. Outras, nós não somos ignorantes. Vamos responder 100% em cima daquilo. Entenderam ou não? Provas e expiações é assim. Por isso que não existe nas leis que nós vamos estudar, não existe a lei da dor. Não existe a lei da dor, não é uma lei universal. Não é. Olha interessante, a lei da adoração é uma lei universal. Eu fico imaginando essa aula aqui, nos anjos e arcanjos, eles discutindo essa aula aqui. É a mesma aula, pessoal. Só que o entendimento é outro, o aprofundamento é outro. Ok? Porque é uma lei universal. A lei da dor serve para um planeta primitivo, provas, expiações e início de regeneração. Depois a dor não precisa mais. Não precisa mais da dor. O espírito, desse ponto para cima, eu já sei aprender pelo amor. Eu já sei aprender pelo amor. Ok? Não que a gente não saiba hoje. Nós também sabemos, mas ainda no provas e expiações você é contraditório. Você é contraditório. Tudo bem? O que falta? Deus aqui, ó. Olha, interessante, né? Tão simples, né? Onde eu me encontro em Deus? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Olhando para a palavra, a resposta já está ali. Né? Às vezes as pessoas perguntam, onde eu me encontro em Deus? No centro. A palavra Deus, o eu, está no meio. Onde nós nos encontramos em Deus? Exatamente no centro de Deus. Ok? Então, nós, com a consciência que nós temos, nós sabemos que estamos exatamente no meio. O eu está dentro da palavra Deus. Significa que nós podemos, a partir de hoje, a partir de ressignificar a nossa vida. Não vamos pular estágio, mas vamos diminuir, nós vamos evitar o sofrimento. A dor ainda vai existir, claro, ela faz parte do nosso processo. Mas dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. Entenderam ou não? Dor ainda é um impulso evolutivo, ainda é necessário. E dura pouco, né? No máximo 90 dias. No máximo, a dor. Sofrimento pode durar existências. Então, dor é impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. Então, sofrimento tem a ver conosco, não tem nada a ver com Deus. Deu para vocês, entenderam ou não? Sofrimento sou eu que decido. Eu tenho livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio ele é inquestionavelmente respeitado. Dentro da estrutura, claro. Se eu saio muito da estrutura, as próprias leis me coordenam para ficar ali.
Então, apesar de ser livre-arbítrio inquestionavelmente respeitado, ele é limitado dentro do meu momento evolutivo. Entenderam? Ok? Alguma pergunta? Pode perguntar. Não só uma colocação da Segunda Guerra Mundial, que você disse que as pessoas deixaram muito de acreditar em Deus, né? Aí não teria tido um pouco dessa intervenção do livre-arbítrio? Sim, completamente. Teve, né? Completamente. Porque toda fé cega, uma hora ela se choca com alguma coisa. Toda fé cega, não é nem uma fé, tá? É uma crença, eles falam fé cega, mas na verdade é uma crença, porque a fé, ela está baseada em estudo, em pesquisa, em discernimento, em respeito, em consideração. Isso é fé, ok? Isso é fé. A crença não. Então, toda fé cega, na verdade, é uma crença disfarçada. Ela se abala. Porque, veja, a ciência nunca brigou com a religião, mas a religião sempre brigou com a ciência. Por quê? A ciência nunca esteve aí com a religião, tá? Os cientistas estão preocupados com outras coisas. Mas por que a religião se incomoda tanto? Que religião que se incomoda tanto? Quando é baseado em dogmas. Dogmas. Veja, já ouviram falar, só para terminar a aula de hoje, Charles Darwin, um dos maiores naturalistas, foi contemporâneo de Kardec. Para quem não sabe, ele era um depressivo crônico. Porque quanto mais ele estudava, mais ele questionava a fé dele. Ele era de uma família extremamente católica. Imagine a cabeça dele. Quanto mais ele pesquisava, mais chocava com os dogmas. Ele ia contra a família, contra a igreja, contra a fé dele, mas ele amava o que ele fazia. Imagine. Que situação. Quanto mais ele estudava sobre a evolução das espécies, mais alguns dogmas caíam por terra. Como é que ele administrava aquilo dentro da cabeça dele? E quantos cientistas, né? Então, somente... Acontece muito na faculdade. Oi? Isso acontece muito na faculdade. Na faculdade. Acontece muito na faculdade isso. Ok? Então, toda religião dogmática, pessoal, ela tem medo da ciência. Porque uma hora os dogmas caem. Uma hora o dogma. A questão da Terra plana, para quem não sabe, tem uma base religiosa, tá? Quando vocês forem estudar essa teoria da Terra plana, vocês vão ver que 80% daquilo é uma base religiosa. Não tem nenhuma base científica ali. Entenderam? Então, nada contra as religiões. São crenças que se tornaram verdades, mas à medida que você vai ampliando, você vai ressignificando. Ressignificar é dar um outro significado, é o que nós estamos fazendo. E com todo o respeito, toda a consideração por todas as religiões do mundo. Todas são importantes. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Você pode estar na litolatria, mas se você tiver um bom coração, é o que importa. Você pode não acreditar em nada fora da matéria. Se você tiver um bom coração, é o que importa. Isso é o que importa. Né? O resto são só degraus de evolução. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Você ia fazer uma pergunta lá no fundo? Desculpa. Pode falar. Ótimo. Vamos falar, Deus aqui, tá? O início de tudo. Deus idealizador do Big Bang. Pode ser? Pode ser, tá? Pode ser. Para quê e por quê? Então, veja lá. Para que existe toda a matéria disseminada no universo? Olha, interessante, né? Então, primeiro, por que existe a matéria, toda a matéria disseminada no universo, que significa 5% da matéria, tá? Então, um universo de 100%, você tem 65% de energia escura, 30% de matéria escura e 5% de matéria visível e detectável. Estou falando dessa matéria de 5%. Essa matéria só tem uma função: servir de morada para o espírito, para nós. Ok? A matéria que vai exigir de nós todo um processo evolutivo material e intelectual, nesse sentido. Depois de determinado ponto para cima, moral também. Então, assim, vamos pensar no Big Bang, mas existem universos, nós vamos pegar dessa referência, tudo bem? Deus criou justamente porque esse universo, esse que ele criou em expansão, precisava de colaboradores, filhos, vamos falar assim, filhos. Esses filhos, os primeiros foi ele que cuidou, os primeiros Cristos, tá? Estou falando de Cristos galácticos aí.
Foi ele, e depois, dali para frente, todos esses Cristos galácticos foram ajudando ele na construção do universo. Aí sim, eles são criadores, em plano maior. Então, toda a matéria existe no universo com uma única finalidade: fazer com que a gente cresça em todos os aspectos. Pluralidade dos mundos habitados. É um dos conceitos. Tudo bem? Então, a matéria, por isso que não existe o nada. O nada é o nada, e do nada nada sai. Então, por que existe algo ao invés do nada? Esse algo é justamente para nós. Para nós. E será que ele teve essa ideia? Porque será que ele teve essa ideia? Eu não sei responder. Ok? Aí é um campo, né, mais filosófico ainda. Mas a espiritualidade superior sabe. E nem tudo eles sabem. Já nos disseram que nem tudo nós sabemos. Ok? E tem coisa que nem Cristo sabem. Então, imagine onde vai parar isso. Talvez Cristos galácticos saibam algo mais. Mas saber 100%, não. Tudo bem? Mas que existe resposta para tudo? Sem dúvida. É que nós não temos. Às vezes a espiritualidade quer nos falar alguma coisa que a gente não tem a menor noção. Por exemplo, só para terminar. Pela terceira vez, só para terminar. Nós estamos sobre a colônia das flores. Tudo bem? Já ouviram falar disso? Sim. Não estamos sobre o nosso lar, estamos sobre a colônia das flores. São 25 colônias espirituais no Brasil, conhecidas, e nós estamos sobre a colônia das flores, que é 10 vezes maior do que nosso lar, de tamanho, de extensão. O próprio nome. Tem flores lá que não existem aqui. E aí? Tem flores lá que não existem aqui. Veja, chama Colônia das Flores, ok? Nós vamos para lá, tomara, ok? Existem flores lá que não existem aqui. Como é que você vai explicar isso? Grandes artistas, estou falando de grandes artistas, tudo bem? Eles vão para essas colônias das flores. Eles vão, e eles veem coisas lá que eles tentam reproduzir e não conseguem. O cérebro material deles que estavam aqui não consegue, entendeu? O espírito enxergou aquilo. Quando chega para colocar num quadro, eles não conseguem. Por isso que eles estão meio fora da caixinha. Porque o que eles viram lá, sentiram lá, eles não conseguem interpretar aqui. Ok? Então eles enxergam lá o maravilhoso e conseguem fazer o bonito aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Eles lá enxergam o maravilhoso. Quando eles colocam num quadro, estou falando de grandes artistas, tá? O máximo que eles conseguem é o bonito. Imagine a cabeça deles. Então, na colônia das flores existem flores que não existem aqui. Como é que eles vão explicar essas flores para nós? Baseado em quê? Qual é a nossa referência? Entenderam a dificuldade? Essa é a dificuldade. Nós não temos analogia, não temos às vezes nem palavras. Então, eles não conseguem explicar muita coisa do plano espiritual porque nós não temos analogia e não temos palavras para decifrar aquilo. E eu estou falando do umbral, tá? Do umbral fino. Vocês imaginem artes em geral, que é uma camada chamada artes em geral. Amor fraterno. Perceberam? Você tem que estar lá, vivendo lá, para você entender algumas coisas. Tudo bem? Então, vamos fazer a prece de encerramento. Então, 10 horas já. Então, vamos, nesse momento, agradecer por essa hora e meia que estivemos juntos. Recebemos um passe espiritual, um abraço carinhoso, um envolvimento, a alegria de estarmos novamente juntos, numa casa extremamente acolhedora. Agradecemos a oportunidade de trabalho, de tratamento espiritual, de estarmos nessa existência, buscando a espiritualidade, ressignificar as nossas crenças, ampliar os nossos horizontes, mas principalmente nos melhorarmos como seres humanos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Que a gente possa ser melhor para nós mesmos, que a gente possa acolher os nossos desamores, que a gente possa entender a razão e o porquê, mas ao mesmo tempo ressignificar emoções. Entender que a vida ela é educativa. Estamos numa escola abençoada, onde todas as lições são para o nosso bem. Às vezes levamos anos para entender isso, mas a espiritualidade superior, envolvida com o amor de Deus, com a coordenação de Jesus, sempre nos oferece aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, para sermos seres humanos felizes,
dentro da nossa capacidade, dentro do nosso momento, mas entender que a felicidade não está fora. A felicidade é, antes de mais nada, um estado de espírito. Que assim seja.